Um choro ecoou pela rua, quebrando a tranquilidade. Quando ele se aproximou, uma garotinha, com os olhos cheios de medo, sussurrou a frase que congelou seu coração: "Meu pai quer me vender." O que parecia impossível estava prestes a se tornar uma realidade assustadora, e ele não tinha ideia do quanto sua vida jamais seria a mesma. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O vento frio cortava como lâminas finas. A praça estava quase deserta, exceto por alguns poucos transeuntes que caminhavam apressados, envoltos em casacos. As luzes amareladas dos postes lançavam sombras longas no chão de paralelepípedos. O cheiro de terra úmida pairava no ar, misturado ao aroma distante de café vindo de uma lanchonete próxima. Carlos caminhava sem rumo, como fazia todas as noites. Para muitos, ele era um homem realizado, um homem que conquistou fortuna através de anos de trabalho árduo. Mas, por dentro, havia um vazio que nada conseguia preencher. O dinheiro lhe dava conforto, mas não companhia. Ele sempre quis ser pai, sempre sonhou em ouvir uma voz infantil chamá-lo de papai. Mas a vida foi cruel ao lhe negar isso. Descobriu cedo que era estéril e, desde então, tentava ignorar essa dor, mas ela sempre voltava nos momentos de silêncio. Ele suspirou, mergulhado em pensamentos, quando um som quebrou a monotonia da noite, o choro de uma criança. Carlos parou instantaneamente. O som era fraco, mas carregava algo que o fez sentir um aperto no peito, um desespero puro e genuíno. Ele olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha. E então viu. Ali, sentada sozinha em um banco de madeira desgastado, estava uma garotinha. Ela devia ter, no máximo, 9 anos. Os cabelos caíam sobre os ombros, e as roupas estavam sujas, maltratadas pelo tempo. Os joelhos estavam arranhados, como se tivesse caído ou sido empurrada. Mas o que mais chamou a atenção foi o olhar perdido e assustado, como se esperasse que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Carlos sentiu um nó na garganta. Não era comum ver uma criança sozinha àquela hora. O que teria acontecido? Onde estavam seus pais? Ele se aproximou devagar, sem querer assustá-la. "Oi, pequena, você está bem?" A menina estremeceu e esfregou os olhos com as mãos pequenas, tentando disfarçar o choro. Mas sua voz saiu tremida quando respondeu: "Não." Carlos se abaixou para ficar na altura dela. O instinto de proteção crescia dentro dele a cada segundo. "Você está perdido? Onde estão seus pais?" A menina hesitou. Seus olhos, grandes e brilhantes, pareciam avaliar se podia confiar nele. Então, como se algo dentro dela tivesse se quebrado, sua expressão mudou e ela desabou em lágrimas novamente. "Meu pai," ela soluçou. "Ele quer me vender." Carlos sentiu o chão sumir sob seus pés. "Qual o seu nome, pequena?" "Alice." Carlos forçou um sorriso gentil. As palavras da menina ecoaram em sua mente, mas ele não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Talvez tivesse entendido errado. Talvez ela estivesse exagerando, confundindo alguma coisa. Afinal, que pai faria algo tão monstruoso? Ele engoliu em seco e tentou manter a voz calma, sem querer assustá-la ainda mais. "Alice," ele falou suavemente. "O que você quer dizer com isso?" Os olhos da menina estavam arregalados, refletindo uma mistura de medo e dor que parecia grande demais para caber em um ser tão pequeno. Ela esfregou os braços, tentando conter os tremores do próprio corpo, e respirou fundo antes de continuar. "Eu ouvi," disse ela, sua voz saindo trêmula. Ele estava falando com um homem no telefone, dizendo que ia me entregar amanhã, se ele pagasse o dinheiro que pediu. A cada palavra, Carlos sentia um frio subindo por sua espinha. Seu coração batia forte no peito, e sua mente lutava para processar o que estava ouvindo. Ele queria acreditar que era um engano, que essa garotinha assustada estava confundindo algo. Mas o desespero nos olhos dela era real demais. "Alice," ele escolheu as palavras com cuidado. "Tem certeza do que ouviu? Você pode ter entendido errado, talvez."
Não. Ela interrompeu, com os olhos cheios de lágrimas. Ele já me ameaçou antes. Disse que se eu contasse para alguém, algo ruim ia acontecer comigo. Escute, Alice. Você não precisa ter medo. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. A menina hesitou. Por mais que seu coração quisesse acreditar naquele estranho que parecia tão diferente de todos os adultos que já conheceu, ela sabia que promessas muitas vezes eram quebradas. Carlos percebeu a hesitação dela e entendeu. Provavelmente, Alice já havia aprendido, da pior maneira, que confiar em alguém poderia ser perigoso. Ele respirou fundo e suavizou o tom. Onde está sua mãe? Ela sabe disso? Alice abaixou a cabeça, e seu rosto ficou sombrio. Minha mãe morreu quando eu era mais nova. O peito de Carlos apertou ainda mais. Essa garotinha não tinha ninguém para protegê-la. Ele fechou os olhos por um breve instante, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Queria fazer algo, queria protegê-la. Mas o que exatamente poderia fazer? Ele nem conhecia essa menina até alguns minutos atrás. Carlos sentia o peso daquelas palavras como se tivessem sido lançadas diretamente contra seu peito. Ele olhou para Alice, tentando compreender a dimensão da dor que aquela garotinha carregava nos ombros frágeis. Alice, ele chamou suavemente. Você pode me contar mais sobre o seu pai? Ela hesitou. Olhou para os lados, como se estivesse com medo de que alguém pudesse escutar. Seus pequenos dedos se apertaram uns contra os outros, um gesto que Carlos interpretou como um reflexo da insegurança e do medo que sentia. Ele não gosta de mim, murmurou, sem encará-lo. Carlos sentiu um aperto no peito. Como um pai poderia não gostar da própria filha? Por que acha isso? Ele perguntou, com a voz baixa, cuidadosa para não assustá-la. Alice engoliu em seco, respirou fundo e continuou. Desde que minha mãe morreu, ele diz que eu sou um peso. Ele bebe muito, e quando está bêbado, fica ainda pior. Carlos fechou os olhos por um breve instante. Sabia muito bem o que o álcool podia fazer com uma pessoa. Conheceu homens que perderam tudo para a bebida. Mas ouvir isso sair da boca de uma menina tão pequena era ainda pior. Ele já te machucou? Perguntou, temendo a resposta. Alice assentiu lentamente. Quando ele bebe e fica bravo, ele me bate, mas não é sempre, disse ela, como se quisesse minimizar o próprio sofrimento. Carlos sentiu um nó na garganta. Aquela menina estava tentando justificar a violência que sofria, como se não tivesse direito de se sentir mal. Isso não está certo, Alice, ele disse, com firmeza. Nenhuma criança deveria passar por isso. Ela baixou a cabeça, como se não estivesse acostumada a ouvir palavras de conforto. Carlos respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. Ele daria tudo para ter um filho, tudo para poder segurar uma criança nos braços e protegê-la do mundo. Mas aquele homem, que teve o privilégio de ser pai, queria simplesmente se livrar da filha como se ela fosse um objeto sem valor. Alice, me diz uma coisa, Carlos continuou. Você já tentou pedir ajuda para alguém? A menina hesitou antes de responder. Já, mas ninguém acredita. Meu pai sabe ser bom com os outros. Ele fala bonito, diz que eu sou levada, que invento histórias. Carlos cerrou os punhos. Isso explicava por que ela estava ali, sozinha, com medo de voltar para casa. E esse homem para quem ele quer te entregar, você já viu ele? Alice negou com a cabeça. Só ouvi o nome dele. Acho que era Marcos. Carlos gravou esse nome na mente. Ele olhou para a menina à sua frente e sentiu uma certeza dentro de si. Não podia deixá-la voltar para aquele inferno. Se havia algo que ele podia fazer, era garantir que Alice ficasse a salvo. E, pela primeira vez em muito tempo, Carlos sentiu que talvez seu destino estivesse ligado ao daquela menina mais do que ele jamais poderia imaginar. Me leve até ele, disse Carlos.
O coração de Carlos martelava forte no peito enquanto caminhava ao lado de Alice pelas ruas pouco iluminadas. A cada passo, ele sentia um misto de ansiedade e raiva. Ele precisava ver com os próprios olhos se aquele homem era mesmo capaz de vender a própria filha. Alice estava nervosa. Seus pequenos dedos apertavam a barra do vestido sujo, e seus olhos corriam de um lado para o outro, como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Alice, se sentir que não quer entrar, me avise, disse Carlos, sua voz firme, mas gentil. Ela sentiu, sem dizer nada. Ao chegarem a uma casa simples e mal cuidada, com paredes descascadas e janelas cobertas por cortinas encardidas, Alice hesitou. Ficou parada por um momento, olhando para a porta como se fosse uma jaula prestes a se fechar sobre ela. Carlos respirou fundo e bateu na porta. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Então, a porta se abriu. O homem que apareceu diante deles era exatamente como Carlos temia. Alto, magro, com olheiras profundas e um cheiro forte de álcool impregnado nas roupas. Seus olhos, avermelhados e vazios, passaram rapidamente de Carlos para Alice, e sua expressão se torceu em algo entre desprezo e impaciência. O que foi agora? Ele resmungou, irritado. Quem é você? Carlos sentiu a tensão aumentar. Manteve a calma, mas sua postura era firme. Sou apenas alguém que encontrou sua filha sozinha na praça e quis trazê-la para casa. O homem olhou para Alice, que abaixou a cabeça de imediato. Ele soltou um suspiro impaciente. Essa menina, sempre fugindo. Ele riu de forma áspera. Sabe como é? Crianças precisam aprender a obedecer. Carlos sentiu o estômago revirar. Alice me contou uma coisa, ele continuou, estudando cada reação do homem. Algo sobre você querer vendê-la. O pai de Alice arregalou os olhos por um instante, surpreso com a franqueza da acusação. Mas, em vez de negar, ele riu. Um riso seco, cínico, sem um pingo de remorso. E o que tem? Você quer comprar? Carlos sentiu o sangue ferver. Ele esperava que o homem negasse, que se irritasse com a insinuação. Mas, não. Ele simplesmente confirmou, como se estivesse discutindo a venda de um objeto qualquer. Quanto você quer por ela? Carlos perguntou, tentando entender até onde ele iria. O homem coçou o queixo, pensativo, como se estivesse calculando um valor em sua cabeça. Bom, não sei quanto você tem aí, mas sei que um homem chamado Marcos estava interessado. Já me fez uma oferta boa. Mas, se você cobrir o valor, quem sabe? Carlos sentiu uma raiva que não experimentava há muito tempo. Esse homem estava literalmente comparando a própria filha a um pedaço de carne em um açougue. Você está mesmo disposto a vender a sua filha para qualquer um que pagar mais? O homem deu de ombros. E por que não? Essa garota só me dá trabalho. Só chora, só reclama. E eu preciso de dinheiro. Alice tremeu ao ouvir aquilo. Mesmo já sabendo das intenções do pai, vê-lo falar dessa forma tão fria e sem hesitação fez com que as lágrimas brotassem em seus olhos. Carlos cerrou os punhos, mas sabia que precisava manter a calma. Se perdesse o controle ali, poderia colocar Alice em perigo. E onde está a mãe dela? Carlos perguntou, tentando manter a voz firme. O homem bufou. Morta. Desde então, fiquei preso com essa menina, e olha só, ninguém veio me ajudar. Agora quero resolver minha vida. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Alice e viu a tristeza profunda no olhar dela. Como alguém podia falar de um filho desse jeito? O peito de Carlos ardia de indignação. Ele não podia acreditar que estava diante de um pai capaz de tratar a própria filha como mercadoria. Alice, tão pequena e indefesa, tremia ao seu lado, como se a qualquer momento pudesse ser arrancada dali. Ele respirou fundo. Precisava agir com inteligência. Vou pensar na sua proposta, disse Carlos, contendo o nojo que sentia daquele homem. O pai de Alice riu de canto,
tomando um gole de uma garrafa que estava sobre uma mesa cheia de cinzas de cigarro. Pense rápido. Marcos vem buscar ela amanhã de manhã. Se quiser ela antes, melhor agir logo. O coração de Carlos acelerou. Amanhã? Ele não tinha tempo a perder. Posso dar um sinal agora. Mas preciso resolver algo antes. O homem estreitou os olhos, avaliando-o. Como eu sei que você não está me enrolando? Carlos fingiu um sorriso. Sou um homem de negócios. Se eu prometo, eu cumpro. Você quer dinheiro, certo? Vai ter. O olhar ganancioso do homem brilhou por um instante, e ele assentiu. Carlos saiu da casa o mais rápido possível, levando Alice consigo sob o olhar atento do pai dela. Assim que dobraram a esquina, ele pegou o celular e discou um número. Delegacia de polícia, boa noite. Carlos manteve a voz firme. Preciso fazer uma denúncia urgente. Uma criança está prestes a ser vendida pelo próprio pai. A atendente pareceu surpresa, mas logo transferiu para um inspetor. Carlos explicou a situação com riqueza de detalhes, dando o endereço exato e ressaltando a urgência. Vamos enviar uma viatura imediatamente, garantiu o inspetor. Mas Carlos sabia que, para prender aquele homem, era preciso mais. Então, fez outra ligação. Assistência social, boa noite. Boa noite, meu nome é Carlos Torres. Encontrei uma criança em perigo. Ela está sendo vendida pelo pai e precisa de amparo imediato. A assistente social do outro lado ficou em choque, mas rapidamente compreendeu a gravidade da situação. Vamos intervir, Sr. Carlos. Você pode mantê-la em segurança até chegarmos? Carlos olhou para Alice. Ela o encarava com olhos grandes e assustados, sem entender completamente o que estava acontecendo. Sim, ela está comigo. Mas o pai pode perceber e tentar fugir com ela. Estamos a caminho. Carlos desligou e respirou fundo. O tempo era curto. Ele se ajoelhou à frente de Alice, segurando suas pequenas mãos frias. Alice, eu prometo que ninguém vai te levar. Você confia em mim? Ela hesitou, mas depois assentiu com um pequeno movimento de cabeça. Seu pai pode tentar fugir quando perceber que algo está errado. Mas a polícia já está vindo. Eu preciso que você fique comigo, está bem? Alice segurou as lágrimas e balançou a cabeça afirmativamente. Foi nesse momento que um som ecoou pela rua silenciosa. A porta da casa de Alice se abriu com força, batendo contra a parede. O pai dela saiu apressado, olhando para os lados como um animal farejando o perigo. Ele segurava uma mochila surrada e puxava uma jaqueta encardida pelo braço. Carlos sentiu o estômago revirar. Ele estava prestes a fugir. Alice se encolheu, segurando a camisa de Carlos. Temos que impedir ele, ela sussurrou. Carlos não pensou duas vezes. Ei! Gritou, avançando um passo. O homem se virou bruscamente, estreitando os olhos. O que foi agora? Eu mudei de ideia. Quero fechar negócio agora. O pai de Alice piscou, desconfiado. Ah, é? Quanto você tem? Carlos deslizou a mão para dentro do bolso como se fosse pegar dinheiro. O homem deu um passo à frente. Foi nesse momento que as sirenes ecoaram na rua, cortando o silêncio da noite. As luzes vermelhas e azuis iluminaram a face assustada do homem, que se virou bruscamente. Maldito! Ele rosnou, percebendo a armadilha. Ele tentou correr, mas dois policiais já desciam da viatura, armas em punho. Polícia! Fique onde está! O homem hesitou por um segundo, mas logo tentou fugir pela lateral da casa. Carlos não podia deixar isso acontecer. Sem pensar, ele se jogou sobre o homem, segurando-o pelo ombro e o derrubando no chão. Você não vai fugir dessa! Rosnou, imobilizando-o. Os policiais chegaram em questão de segundos, algemando o homem, que xingava e se debatia, mas não tinha mais saída.
Alice assistia a tudo com os olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. A assistente social chegou pouco depois, correndo até a menina e se ajoelhando diante dela. Oi, querida, meu nome é Mariana. Você está segura agora? Alice olhou para Carlos, que sorriu com ternura. Ele me salvou, a menina sussurrou, agarrando a mão de Carlos. O policial puxou o pai dela algemado. Vamos levá-lo para a delegacia. Terá muito o que explicar. Carlos observou o homem ser colocado no carro da polícia, sentindo um alívio imenso. Ele olhou para Alice, que agora estava sendo abraçada por Mariana. Mas algo dentro dele dizia que sua missão ainda não tinha acabado. Alice precisava de um lar. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ser esse lar. Carlos sentia que sua vida havia mudado completamente nas últimas horas. Ele ainda estava absorvendo tudo o que acontecerá, a denúncia, a prisão do pai de Alice, o olhar de alívio e esperança nos olhos da menina. Mas algo dentro dele insistia que essa história ainda não estava completa. Depois que Alice foi levada sob os cuidados da assistente social, Carlos não conseguiu ir para casa. Ele ficou sentado dentro do carro, observando o reflexo das luzes da cidade no para-brisa. Seu coração estava inquieto. Ele precisava saber mais sobre aquela menina. Decidiu então ir até a delegacia para acompanhar o caso. Quando chegou, encontrou a assistente social Mariana preenchendo papéis ao lado de Alice, que estava encolhida em uma cadeira, abraçando um pequeno urso de pelúcia que alguém havia lhe dado. Como ela está? Perguntou ele, se aproximando. Mariana sorriu de leve. Assustada, mas bem. Agora que o pai foi preso, o caso será encaminhado ao juiz. A princípio, ela ficará sob tutela do Estado até encontrarmos uma solução definitiva. Carlos franziu a testa. O que vai acontecer com ela? O mais provável é que seja levada para um abrigo enquanto procuramos um lar adotivo ou algum parente que possa cuidar dela. Carlos sentiu um aperto no peito. Parente? Ela tem algum? Mariana deu de ombros. Ainda estamos investigando. A mãe dela faleceu há alguns anos, e pelo que sabemos, o pai não tem mais ninguém próximo. O nome da mãe de Alice acendeu um alerta na mente de Carlos. Como ela se chamava? Mariana olhou para os papéis à sua frente. Helena Martins. Carlos sentiu o chão sumir sob seus pés. Helena Martins? Ele repetiu, sua voz saindo quase como um sussurro. Mariana levantou os olhos, intrigada. Você conhecia? Ele respirou fundo, o coração batendo forte. Sim. Eu a conheci. A assistente social franziu a testa. Carlos, qual era exatamente sua relação com ela? Carlos passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Há muitos anos, eu tive um relacionamento com uma mulher chamada Helena Martins. Nós éramos jovens. Foi uma história intensa, mas acabou abruptamente. Um dia, ela simplesmente foi embora, sem explicação. Nunca mais tive notícias dela. Mariana permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se estivesse juntando as peças. Você sabia que ela estava grávida? Carlos sentiu um arrepio subir por sua espinha. Não, nunca soube. Ele olhou para Alice, que mantinha a cabeça baixa, brincando com os dedos sobre o urso de pelúcia. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Você acha que... Carlos não conseguiu concluir a frase. Mariana inclinou levemente a cabeça. Você disse que teve um relacionamento com Helena há quantos anos? Carlos fez um rápido cálculo mental. Cerca de 9 anos. A assistente social soltou um suspiro. Alice tem 8. Carlos sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Poderia ser possível? Alice, sua filha? Ele nunca soube que Helena estava grávida. Nunca imaginou que, em algum lugar do mundo, poderia existir um pedacinho dele, sozinho, sofrendo, precisando de um lar. Mas havia um detalhe que o perturbava profundamente.
Mas isso não faz sentido, murmurou. Mariana o encarou, confusa. Por quê? Carlos apertou os olhos. Porque eu sou estéril. A assistente social arqueou as sobrancelhas, surpresa. Você tem certeza? Carlos assentiu lentamente. Descobri há alguns anos, quando tentei ter filhos. Fiz exames. Os médicos disseram que eu não podia ser pai. Mariana ficou pensativa por um momento. Bom, eu não sou médica, mas sei que já houve casos de homens considerados estéreis que acabaram tendo filhos. Talvez você tenha uma chance pequena, mas não impossível. Carlos sentiu a cabeça girar. Se Alice fosse realmente sua filha, isso significaria que um milagre havia acontecido. Ele olhou novamente para a menina. Ela tinha traços delicados, mas havia algo familiar nela. Carlos sentiu um nó na garganta. Eu preciso saber a verdade. Mariana assentiu. Podemos fazer um teste de DNA, se você quiser. Mas antes, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você quer que seja verdade? Carlos olhou para Alice mais uma vez. Ela estava sozinha no mundo. Abandonada por quem deveria protegê-la. E ele passou a vida inteira desejando ser pai. Sim, respondeu, com a voz firme. Quero que ela seja minha filha. Ele sabia que, independente do resultado do teste, não deixaria Alice sozinha. O destino a havia colocado em seu caminho. E ele não ia ignorar isso. Carlos sentia o peso da espera enquanto aguardava o resultado do exame de DNA. Foram dias de ansiedade, onde cada minuto parecia se arrastar. Ele passava as noites em claro, revivendo momentos do passado, tentando se lembrar de algum sinal, alguma pista de que Helena poderia ter estado grávida. Alice, por sua vez, começava a se sentir mais confortável ao lado dele. Mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, ela percebia que Carlos era diferente de todas as pessoas que conheceu. Ele a tratava com carinho, com atenção, algo que nunca experimentou com o próprio pai. No dia em que os resultados chegaram, Carlos segurou o envelope com as mãos trêmulas. Seu coração batia acelerado, como se estivesse prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Mariana, a assistente social, estava ao seu lado, pronta para apoiá-lo. Ele respirou fundo antes de abrir o documento. Seus olhos percorreram as palavras escritas ali, absorvendo cada linha. Resultado: negativo. Alice não era sua filha biológica. Por um instante, Carlos sentiu um vazio. Não sabia exatamente o que esperava, mas uma parte dele queria acreditar naquele milagre, queria que o destino tivesse feito dele pai daquela menina. Ele passou a mão no rosto, tentando processar a informação. Mariana observou sua reação com empatia. Carlos, você está bem? Ele forçou um sorriso fraco. Sim, eu só precisava de um momento. Ele olhou para Alice, que brincava com seu ursinho de pelúcia em um canto da sala. Mesmo sem laços de sangue, havia algo nele que não conseguia deixá-la ir. Isso não muda nada, disse ele, finalmente. Mariana sorriu. Eu imaginava que diria isso. Carlos olhou para ela, confuso. Como assim? A assistente social puxou outro envelope de sua bolsa. Enquanto fazíamos a investigação sobre a situação de Alice, encontramos algo muito importante. Ela lhe entregou o envelope. Carlos o abriu, curioso. Dentro dele havia uma carta, um papel levemente amarelado, dobrado com cuidado. Ao abrir, ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Seu coração disparou. Era de Helena. Com as mãos trêmulas, ele começou a ler. Carlos, se um dia esta carta chegar até você, significa que não estou mais aqui. Sei que desapareci da sua vida sem explicações e não sei se um dia poderei te pedir perdão por isso. Mas, se eu puder te contar a verdade, quero que saiba que nunca deixei de te amar. Você foi o grande amor da minha vida. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Não sabia o que fazer, e,
Por medo, tomei a pior decisão da minha vida. Fui embora sem te contar. Mas a vida teve outros planos. Meu bebê não era seu. Descobri que não poderia ter filhos seus, e isso destruiu meu coração. Mesmo assim, Alice nasceu e foi tudo para mim. Tentei ser a melhor mãe que pude, mas a vida não foi gentil comigo. Eu deveria ter escolhido o melhor com quem dividir minha vida, e isso custou caro. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas, se por algum milagre você encontrar essa carta, quero que saiba que minha filha nunca teve ninguém que realmente cuidasse dela. Meu maior medo sempre foi que ela ficasse sozinha. Se houver qualquer chance de você dar a ela o amor e o lar que sempre sonhei, então, por favor, não a deixe sozinha. Com amor, Helena. Carlos sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de terminar de ler. Ele fechou os olhos, segurando a carta com força, como se pudesse sentir Helena ali, dizendo aquelas palavras para ele. Mariana observou sua reação em silêncio, respeitando o momento. Ela queria que você soubesse da Alice, disse a assistente social, suavemente. De alguma forma, o destino os uniu nesse momento. Carlos respirou fundo, tentando conter a emoção. Ela nunca deveria ter passado por isso sozinha, murmurou. Ele olhou novamente para Alice. A menina ergueu os olhos e sorriu timidamente para ele, sem saber o que aquela carta significava. E, naquele instante, Carlos entendeu. Não importava o que o exame de DNA dizia. Não importava que Alice não era sua filha biológica. O que importava era que ela estava ali, e ele não ia deixá-la sozinha. Ele se levantou e caminhou até a menina. Alice, ele disse suavemente, abaixando-se para ficar na altura dela. Ela o olhou, curiosa. Eu posso não ser seu pai, mas se você quiser, eu posso ser sua família. Alice piscou algumas vezes, surpresa. Seu olhar se encheu de lágrimas antes de um sorriso tímido surgir em seu rosto. De verdade? Carlos assentiu, segurando suas pequenas mãos. De verdade. Sem hesitar, Alice se jogou nos braços dele, abraçando-o com toda a força que seu pequeno corpo permitia. Carlos fechou os olhos, sentindo a pureza daquele abraço. Naquele momento, soube que tinha encontrado o que sempre procurou. Sua família. Alice olhava pela janela do carro, observando a paisagem passar. Pela primeira vez, não sentia medo do futuro. Seu coração ainda carregava marcas do passado, mas, ao lado de Carlos, havia algo novo, esperança. Depois da prisão de seu pai biológico, as autoridades garantiram que Alice não corria mais perigo. O homem que a machucou e a fez sentir-se indesejada finalmente pagaria por seus crimes. Mas a menina sabia que sua verdadeira salvação não veio da justiça. Veio do homem que, sem obrigação alguma, escolheu amá-la. Carlos passou semanas se preparando para o grande dia. Entre advogados, assistentes sociais e montanhas de documentos, ele nunca duvidou de sua decisão. Cada papel assinado era um passo para oficializar o que ele já sentia em seu coração. Alice era sua filha, independentemente de qualquer laço biológico. Quando finalmente o juiz bateu o martelo e declarou que Alice agora era sua filha legalmente, Carlos sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de alívio, felicidade e uma paz profunda que aqueceu sua alma. Ele não estava apenas adotando uma menina, estava recebendo o maior presente da sua vida. Ao chegar na casa de Carlos, Alice segurava sua única mala, pequena, quase vazia, carregando apenas algumas roupas velhas e o ursinho de pelúcia que ela nunca largava. Agora, essa é sua casa, Alice, disse Carlos, abrindo a porta e olhando para ela com um sorriso caloroso. A menina hesitou por um momento antes de dar o primeiro passo para dentro. Seus olhos curiosos percorreram cada detalhe da casa. Era enorme, muito maior do que qualquer lugar em que já viveu. Mas o que mais chamava sua atenção não era o tamanho, e sim a sensação acolhedora que aquele espaço transmitia. Ela esperava sentir-se deslocada, como se não pertencesse ali. Mas, surpreendentemente, sentiu algo diferente. Segurança.
Carlos segurou sua mão com gentileza e a levou até um quarto especial. Este é o seu quarto. Alice arregalou os olhos. O cômodo era lindo. As paredes eram pintadas de um tom suave de lilás, e na janela havia cortinas brancas que balançavam suavemente com o vento. Sobre a cama, um edredom fofinho e almofadas coloridas deixavam tudo ainda mais aconchegante. Alice deu um passo hesitante para dentro. É meu? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Carlos assentiu, sorrindo. Sim. Agora é o seu quarto. Você pode decorar do jeito que quiser. Ela passou os dedos pelo lençol macio, ainda sem acreditar. Nunca teve um quarto só seu antes. Sempre dormiu no chão frio ou em sofás velhos, ouvindo gritos e discussões ao fundo. Ela virou-se para Carlos, com os olhos brilhando. Obrigada, disse baixinho. Carlos se abaixou na altura dela e segurou seus ombros com carinho. Alice, eu sei que você passou por coisas muito difíceis. Sei que pode demorar para acreditar que isso aqui é real, que ninguém vai te machucar. Mas eu prometo que você nunca mais vai chorar sozinha. Você sempre terá a mim. A menina sentiu seu coração se apertar. Uma onda de emoção tomou conta dela, e, sem pensar, ela se jogou nos braços de Carlos. Ele a segurou firme, sentindo o pequeno corpo tremendo em seus braços. Está tudo bem agora, meu anjo, ele sussurrou. Você está segura. Os dias seguintes foram de adaptação para os dois. Carlos, que passou a vida inteira focado em negócios e números, agora aprendia algo completamente novo: ser pai. Ele descobriu que ser responsável por uma criança não era apenas garantir comida e um teto. Era estar presente. Era ouvir, ensinar e, acima de tudo, amar. Alice, por sua vez, começou a conhecer o que era uma infância de verdade. Pela primeira vez, ela se sentiu livre para rir, brincar e simplesmente ser criança. Eles criaram uma rotina juntos. Pela manhã, tomavam café da manhã na varanda, onde Carlos aprendeu que Alice adorava pão com manteiga e leite com achocolatado. Durante a tarde, ele a levava ao parque. Alice, antes tão tímida, começou a se soltar, correndo entre as árvores, experimentando brinquedos que nunca havia usado antes. À noite, Carlos lia histórias para ela antes de dormir. No começo, Alice ficava desconfiada, como se não acreditasse que ele realmente ficaria ali até que ela pegasse no sono. Mas, com o tempo, ela começou a se aconchegar mais na cama, ouvindo atentamente cada palavra, até seus olhos se fecharem suavemente. Carlos observava aqueles momentos com o coração cheio. Nunca imaginou que poderia amar alguém assim. Nunca soube que a paternidade poderia ser a coisa mais importante da sua vida. Certa noite, Alice estava sentada na sala, desenhando. Carlos se aproximou e olhou por cima do ombro dela. O que está desenhando? Perguntou, curioso. Alice sorriu e mostrou o papel. Era um desenho de duas pessoas segurando as mãos. Carlos sentiu um nó na garganta. Quem são essas pessoas? Alice olhou para ele com os olhos brilhando. Você e eu. Carlos ficou sem palavras por um momento. Depois, puxou-a para um abraço apertado. Eu vou cuidar de você, Alice. Para sempre. Ela sorriu e encostou a cabeça em seu peito. Eu sei. Naquele momento, Carlos soube que tudo o que passou, todas as dificuldades, todas as batalhas, valeram a pena. Porque ele não apenas salvou Alice. Ela também o salvou. E juntos, estavam prontos para escrever um novo começo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.